do apóstolo Pedro, amém? Que na ocasião aqui, ele era um dos seguidores de Jesus, depois se tornou o apóstolo Pedro, mas ele era um dos discípulos aqui nessa ocasião, amém? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque o texto vai nos mostrar a maneira com que Satanás age em nossas vidas. E não esqueça, tem sempre dois lados: Deus e o Satanás, o opositor, sempre. Ou a gente está com um, ou a gente está com o outro. Só para a gente poder entender, no âmbito espiritual não tem um campo neutro. Você está de um lado, você está do outro. Você está sendo influenciado pelo Espírito Santo, ou você está sendo influenciado pelos espíritos malignos, ou uma coisa ou outra. Nunca tem, não, eu estou por conta. Isso não tem. Amém? Então, o texto é muito conhecido e diz assim, Jesus, quem está falando com Simão, que Jesus chamava de Simão, nós conhecemos como Pedro, né? Quem está falando com Simão, igreja? Jesus. Olha que Jesus, quem falou para ele? Jesus. Olha o que Jesus falou para ele: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar com trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Igreja, Jesus começa falando com Pedro que ele não é convertido, já de cara. E fala para ele também que Satanás já recebeu autorização. Não vai receber. Já recebeu autorização para quê? Para peneirar, para cilindrar o Pedro como um trigo. O que Jesus está dizendo para Pedro? Satanás recebeu autorização para te pegar e te provar. Para quê? Para tentar te afastar da presença de Deus. É isso que Satanás quer fazer com a gente. Quando ele começa, e presta atenção, igreja, nós vivemos em uma guerra, uma batalha constante. Então, tem momentos na guerra que está tranquilo, tem? Mas logo após vai ter guerra de novo. O momento de tranquilidade é o tempo que o inimigo está tendo para montar a estratégia para voltar de novo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar sempre guerreando, sempre, no mínimo, devemos ficar atentos. No momento que nós não estivermos guerreando, nós temos que ficar atentos. Isso é a palavra do Senhor. Porque o inimigo não desiste de nos afastar de Deus. E ainda, igreja, tem um outro porém. Assim como nós, no caso de Pedro, o inimigo sabia do que ia acontecer. Por que ele sabia, pastor? Porque as coisas acontecem primeiro no espiritual e depois no natural. Então o inimigo sabia do potencial de Pedro e de tudo que Pedro faria pela igreja de Cristo. Então, o que ele pensou? Eu vou acabar com isso agora, antes de começar. O inimigo conhece o potencial de cada um de nós que está aqui. E ele quer fazer o quê? Ele quer acabar com a gente no início. Ele quer acabar com a gente antes da gente começar. Nenhum de nós que está aqui desenvolveu o potencial, nem eu desenvolvi. Ainda nós vamos desenvolver. A pastora falou da irmã Eide, né? Que ela serve. Por quê? É o que está dizendo lá. Se o seu dom é servir, sirva com excelência. Se é pregar, pregue com sabedoria. Se é fazer, então. Não todo mundo vai servir, não todo mundo vai pregar, cada um tem um dom, mas aquilo que é o nosso dom, que nós possamos fazer do completo, que é o que ela diz. Por isso que é diferente o jeito que ela fazer, porque isso não é um dom, não é esforço, é natural, é fácil, né? Até ela brinca muito que ela é parecida com o carioca. O carioca também tem essa facilidade de fazer as coisas, mas precisa desenvolver. A gente tem o dom, mas a gente precisa querer exercer o dom. Por isso fala lá, se o dom é servir, que sirva com excelência. Você está falando aí, você tem o dom, mas você tem que usar ele com excelência, como se fosse para Deus. E aí acaba qualquer problema. O pastor é folgado, o irmão é folgado, você quer folgado. Beleza, eu estou fazendo para Deus, então não interessa. Eu faço, o irmão não faz. Eu estou fazendo para Deus, então isso aí interessa. Amém? Então, o texto começa dizendo o seguinte: Satanás recebeu autorização para nos peneirar com trigo, ou seja, Satanás quer nos afastar da presença de Deus. Amém? E
o Senhor é bem claro e diz assim, Jesus: eu, entretanto, roguei por ti. Para que ele rogou? Para não ter um problema? Para não ter a peneira? Para não acontecer nada? Não. Para que a tua fé não se esconde. O momento em que a gente perde a fé, a gente perdeu tudo, né? A gente fala que a esperança é a última que morre, mas se a fé acabar, não tem esperança que existe. Então, a fé é fundamental na vida do crente, até mesmo porque a própria Bíblia, que é um livro que se auto-responde, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário de fé para crer que Ele existe. Então, se eu não tiver um pouquinho de fé, eu não vou crer que Deus existe, não tem nem como ter caminhada com Deus. Então, o Senhor clamou e o Senhor intercedeu por ele, nosso advogado intercedeu por ele, para quê? Para que a sua fé não se esconde. Então, que a gente possa entender isso. É necessário fé para continuar a caminhar. E como é que a gente fortalece a nossa fé? A palavra de Deus explica também. Explica? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Talvez seja por isso que o Senhor só me entrega a palavra de 1 hora, 1h20, 2 horas, né? Se fosse 15 minutos, talvez não supriria a nossa fé, a nossa necessidade. E a gente nem percebe isso, né? Às vezes a gente está ouvindo de mau grado, mas nem está percebendo que é isso que está nos fortalecendo, né? É que nem menino quando está comendo. O pai está lá e a mãe insistindo para eles almoçar, para eles jantar, e eles não querem achar que vai fazer, né? Do jeito que eles querem, mas o pai e a mãe sabem que sem aquele alimento, a criança vai ficar doente, a criança vai enfraquecer, né? Vai perder a imunidade, vai ficar doente. Então, o pai sabe que é bom, mas a criança muitas vezes rejeita. Mesma coisa a palavra de Deus. Deus sabe o que a gente precisa, mas a gente rejeita e muitas vezes ouve de mau grado. Por que isso, igreja? Porque no momento ainda não converteu. Fala com Pedro, tá? Até agora, Pedro estava caminhando com Jesus? Sim ou não? Sim. Pedro era um discípulo? Sim. Pedro já tinha feito alguns milagres através dele? Sim. Pedro tinha visto maravilhas e prodígios? Sim. Mas ele ainda não estava convertido. E aí a gente vem para a igreja um dia e acha que o dia está convertido. Olha que bênção. E aí continua o texto, diz assim, olha, gente. Versículo 22. Capítulo 22, melhor dizendo, né? Capítulo 22, versículo 9. Não, 22. 22, 31, 32. O vento está mudando nas páginas aqui. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote, né? Para que a sua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Contudo, predisse Jesus: assegure-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Igreja, olha o que acontece. Jesus está alertando Pedro. Assim como muitas vezes, você pode deixar de cadeira, assim como muitas vezes nós somos alertados das coisas que irão acontecer ou irão vir sobre nossas vidas. Só que quem Pedro falou para Jesus? Jesus, eu estou pronto. Gente, se Pedro estivesse pronto, Jesus ia falar com ele? Não. Jesus nos conhece, Jesus sabe da nossa intenção, Jesus sabe do nosso ser, do nosso proceder, do nosso intento, de tudo. Então, se Jesus, conhecendo Pedro como ele conhecia, soubesse que Pedro estava pronto, ele não ia nem falar nada para gente. Pode ficar tranquilo. Você vê, por exemplo, Deus conhecia o Jó, sim ou não? Ele avisou para o Jó? Não, ele falou: Jó, Satanás vai vir sobre a sua vida, vai tentar te destruir. Falou? Ele falou, porque Deus conhecia o Jó. Ele falou: está lá meu servo Jó, homem ímpio, temente a Deus. Esse Pedro, do mesmo jeito. Pedro, vai dar ruim para o seu lado. Satanás já recebeu a autorização. E Pedro falou: o quê? Estou pronto. Sou capaz de morrer por ti. Sou capaz disso, capaz daquilo. Por quê? Enquanto está tudo muito bom, muito bem, a gente é capaz de
mas quando precisa, né? É aquela pessoa que fala assim: não, eu sou disposta a ajudar para qualquer coisa. Aí quando você pede ajuda, não pode. Está sempre assim, uma disposição tremenda. Aí depois de tudo pronto, ela fala assim: ó, você me ajuda? Tem gente que tem essa disposição, tá igual o Pedro, né? Então pronto. E Jesus falou o que para ele? Antes que o galo cante 3 vezes me negarás que me conhece. Jesus foi bem claro. Jesus está dizendo assim: ô Pedro, eu sei o que eu estou falando e você não sabe o que você é. É simples. Não queira discutir com a palavra de Deus. Não queira se opor à palavra de Deus. Era muito mais fácil Pedro ter falado assim: olha, o que eu devo fazer? Senhor, e como é que eu vou agir? Né? Agora não, pode deixar que eu estou pronto. Aí, igreja, olha que interessante. Continua o texto e diz o seguinte: Jesus aí envia os discípulos. Jesus sai para o monte, para o que, igreja? Para orar, não é isso? Quando ele sai para o monte para orar, ele chamou os discípulos para orar, sim ou não? Vamos ver aqui, ó. Retirando-se, versículo 39, tá, igreja? Retirando-se, seguiu-se Jesus como costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: orai para que não venhas cair em tentação. Então ele se afastou deles a distância de um tiro de pedra, ajoelhou e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas como tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo que o encorajava. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. Aí você vê que interessante. Enquanto Jesus orava para vencer o que havia de vir, porque ele sabia o que iria acontecer, ele também avisou a Pedro do que iria acontecer. E o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Então, ao invés de ele estar lá orando junto com Jesus, porque ele sabia que Satanás iria vir sobre ele, e só quem tem autoridade sobre Satanás é o Senhor nosso Deus, é o nome de Jesus. Então, não adianta um líder, um sumo sacerdote, alguém falar assim: não, deixa que eu expulso o demônio. Vou explicar isso aí para vocês, só vocês entenderem como é que funciona. Vocês já viram aquela passagem onde diz que o demônio, ele sai da vida da pessoa, ele anda por lugares áridos, depois ele volta, encontra a casa vazia, chama mais 7, a situação daquela pessoa fica pior do que anteriormente? O que a gente entende com aquilo? O que nos ensinaram com aquilo? Se você sair da igreja, os demônios vêm sobre sua vida. Não tem nada disso. Não é sobre isso que o texto está falando. O texto está dizendo que o sacerdócio da época conseguia fazer um exorcismo, mas como ele não preenchia a pessoa com Deus, o demônio ia embora e voltava. Mesma coisa nos dias de hoje. Não adianta estar dentro da igreja vazio. O demônio vai embora e vai voltar com mais 7. Eu tenho isso, como que eu posso dizer, na prática. Quando eu comecei meu ministério, tinha uma senhora que vinha na igreja e toda semana ela manifestava. Toda semana ela manifestava. Inclusive, era o pastor Paulo, né, meu xará na época, e ele falou para mim assim: ô Paulo, vai treinando lá, para mim ficar expulsando esse demônio. Por quê? A gente expulsava o demônio, mas a pessoa não se preenchia com Jesus. Aí ela saía da liberta. O demônio que tinha ido embora fazer o quê? Passeava por lugares áridos, não encontrando lugar para ficar, fazia o que? Voltava. Encontrava uma casa limpa e vazia. Chamava mais 7 e vão morar ali. Tem muita gente dentro da igreja que está sendo morada de Satanás, porque não preencheu o seu coração com Jesus. Então é disso que estava falando o texto lá na igreja. Só para pegar um ganchinho aqui. Então o texto lá não fala de estar na igreja e para fora da igreja. É estar com Jesus e estar sem Jesus. Beleza? Vamos continuar o texto aqui para a gente poder dar sequência. E aí então a gente viu que Jesus nos chamou para poder orar. Enquanto Jesus estava orando, eles estavam dormindo. Mas Jesus, ele estava em grande agonia, diz, né?
Continua o texto, diz assim, ó, versículo 45. Assim que se levantou da oração e voltou. Não, vamos, 45 não, está antes. 44. E grande agonia orava, ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Igreja, imagina o que se passava dentro de Jesus. A pressão interna era tão grande que a pressão de fora não conseguiu suportar, e o sangue dele saía pelo suor. Olha o momento de agonia que Jesus estava. E Deus, conhecendo os seres humanos, quem que Deus enviou para poder fortalecer o seu filho? Um anjo. Porque ele sabe das nossas limitações. Às vezes a gente acha que é super-homem, mas não é. A gente é totalmente dependente de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Então, eles estavam ali com Jesus, mas infelizmente nem orar estava. Aí continua e diz assim: assim que se levantou da oração, voltou à presença dos discípulos e os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais cair em tentação. Levanta e ora. E às vezes a gente não quer saber de nada de oração. Eu vou falar outra coisa sobre oração também. Mas não estamos falando de 10 minutos de oração. Esquece 10 minutos de oração. Passamos disso. Mas não estamos falando de 1 hora de oração, nem de 2 horas de oração, nem de 8 horas de oração. Nós estamos falando de uma vida de oração. O que é uma vida de oração? Porque senão a oração é importante, fundamental, mas pode se tornar um farisaísmo. Então a gente tem que entender o seguinte: o que é eu estar em oração? Eu estou caminhando e eu estou ligado com Deus. Fica ligado. O que é oração? Conversando. Então Deus está comigo. E aí acontece algo. Imediatamente eu vou falar com Deus. Vou dar um exemplo. Estou andando na rua, está eu e o Carioca andando na rua. De repente, a gente olha na praça, está tendo lá um desfile de carnaval. Automaticamente, as minhas orações vão ser o seguinte: se eu devo passar lá, o senhor falar não, porque lá não te convém. O que eu faço? Entro na rua de baixo e desvio, porque o povo vai falar de uma maneira inadequada. Amém? Isso é o que? Oração. O tempo todo. Não adianta eu e o Carioca ficarmos ajoelhados aqui 1 hora na igreja, fazendo a nossa oração, depois nós saímos, aí está na rua, o cara 1 hora orando de joelho, o joelho está até esfolado. Aí está lá o carnaval, vai passando lá, vai eu e vai para aproveitar que nós estamos cheios do poder, vamos passar lá no meio. Aí que as mulheres tudo pelado, é tudo doido. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa o quê? Estar em oração o tempo todo. Comecei a me sentir, por exemplo, sentir raiva de alguém ali. Às vezes a gente sente raiva, eu falo assim, uma discussão, você está ali, fala uma coisa, fala outra, tal. Aí você fala assim, estou sentindo raiva, você já, opa, não procede de Deus. Perdão, Senhor. Perdão. E já resolve na hora. Porque você está em oração o tempo todo. Agora, quem não está em oração o tempo todo, xinga a pessoa, tu fala com deve. Aí depois de 3 dias, ai, perdão, aquele dia eu estava nervoso, você está nervoso, você estava sem Deus. É isso que você não tinha, era Deus, permanece sem. É sem Deus, opa. É por isso que cai toda hora. E aí a gente aprende que tem que ficar orando 10 minutos, 20 minutos. E não é ruim não, e eu precisei disso, que é para começar. Mas agora já passou de fase. Amém? Então agora não é mais 1 hora, 2 horas, agora é uma vida de oração. O que é uma vida de oração? Eu estar integrado com Deus o tempo todo. O que eu não posso confundir com intimidade. O que é intimidade? Aí é o que a gente faz. Então, eu estou o tempo todo na rua com Deus. Eu não vou poder me ajoelhar no meio da rua e começar a falar com Deus. Vou? Não vou. Isso eu tenho que fazer na onde? Na intimidade. Então eu preciso ter uma vida de oração com Deus. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar aqui. No 47, igreja, a palavra de Deus é o seguinte:
Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, um ósculo santo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo estás traindo o Filho do Homem. Ao perceberem que se sucedeu, ou que se sucederia, os que estavam com Jesus propuseram: Senhor, devemos atacá-lo à espada? E um deles feriu o servo sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: Deixa-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, voltando-se Jesus para os chefes sacerdotes e oficiais da guarda, e os líderes e o povo que havia chegado para prendê-los, inquiriu-lhes: Vieste contra mim com espada, com varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião. Todos os dias eu estive convosco no templo, e não estendeste a mão contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. O que é que Jesus está falando para eles? Todos vocês estão motivados pelas trevas. Ação, lembra que eu falei no início? Ação espiritual. Então aquele povo estava sendo ali influenciado pelas trevas. Então vocês viram, tinha dois povos, um querendo prender Jesus e um que estava com Jesus. Sempre dois lados, não tinha nenhum ali que estava lá, eu não estou nem aí, não, sempre dois lados. Amém? E aí a palavra de Deus é o seguinte, versículo 54. Então prenderam a Jesus e o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, seguia a distância. Presta atenção, gente. Pedro, ele estava com Jesus, só que naturalmente falando. E Jesus estava fisicamente diante dele, naturalmente diante dele, porque Jesus estava como homem. Então, naturalmente, no natural, Pedro estava com Jesus. Mas no espiritual, Pedro estava de que forma? Sozinho. É por isso que o texto vai dizer o seguinte, olha aqui. Olha que interessante isso aqui. Então prenderam Jesus e o levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, seguia a distância. Pedro começou a se distanciar, a se afastar da presença de Jesus. Por quê, igreja? Porque a coisa começou a ficar ruim. Estar com Jesus quando está tudo fácil é muito bom, é muito tranquilo. Nós precisamos estar com Jesus quando as coisas ficam ruins. Porque nós precisamos dele é quando as coisas ficam ruins. Quando está tudo muito bem, a gente até acha que não precisa, né? Mas quando está tudo muito mal, a gente sabe que é totalmente dependente dele. Continua o texto, diz assim, versículo 55. Olha como que é uma sequência. Primeiro se afasta, depois de afastado, onde já vai? Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Pedro esqueceu Salmo. Não se assente na roda dos escarnecedores. E aonde que ele estava? No meio dos escarnecedores. É aquele povo que ia falar para Jesus: você não é rei? Você não é Deus? Não salva de mesmo. É aquele povo que ia escarnecer de Jesus, aquele povo que estava ali. E Pedro foi sentar onde? Com eles. Por que, igreja? O que tinha lá? O que tinha lá? Eu sei que tinha lá. Mas quando acenderam o quê? O fogo. Tinha um fogo. O que o fogo, igreja? Nesse caso eles acenderam o fogo para quê? Para aquecê-los. Então fogo dá uma conotação aí de conforto. Estava confortável ao redor do fogo. E o pior, estava confortável com aquelas pessoas que não eram povo de Deus, que não seguiam Jesus, que não queriam estar com Ele, mas ele estava confortável, porque os prazeres e o conforto natural estavam bom. E às vezes a gente está assim. Eu não vou, às vezes, participar de algo que os irmãos estão, porque não é tão confortável. Mas eu vou participar junto com os ímpios, porque tem conforto. Ah, o ímpio alugou uma chácara lá em Peixoto, a chácara é maravilhosa. Só vai ter bebida, droga
né, e prostituição. Mas eu, como sou um crentão e não faço nada disso, eu estou junto. Por quê? Porque a chácara é bonita, a piscina é grande e o ambiente é lindo, confortável, mas sem a presença de Deus. O fogo aquecia, mas é melhor passar frio na presença de Deus do que se aquecer no calor de sua ausência. Amém? E aí ele estava de que forma? Se aquecendo na ausência do Senhor. Primeiro se afasta, depois se aquece e depois deixa. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este também estava com ele. Não é assim que funciona? Primeiro você está confortável, depois alguém te acusa. O que você está fazendo lá? O que você está fazendo possível? Você não é homem de Deus? Você não é homem de Deus? Por que você está aí? É assim que funciona? E olha só. Versículo 57. Contudo, o que o Pedro fez deles? Pedro o negou, assegurando com certeza: ó, mulher, eu não o conheço. A palavra de Deus diz que aqueles que o negarem aqui, no grande dia também serão negados. Eu não conheço Jesus aqui. Quando chegar no dia de Rio, eu também não te conheço. Amém? Não foi o caso de Pedro. Depois a gente vai ver que houve todo um trabalho de Deus na vida dele. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: nesse momento é o que está acontecendo. E muitas vezes nós estamos vivendo esse momento. Por quê? Quem que está, igreja, dominando esse momento aqui? As trevas. É o momento das trevas dominando. Então, nesse momento, as trevas estão dominando. E de que jeito que elas estão dominando? Se impondo, oprimindo, amedrontando. E às vezes a gente está assim. O mundo se impõe, nos amedronta. Ah, eu não posso falar de Deus aqui. Ah, eu não posso falar de Jesus aqui. Ah, eu não posso ser desagradável. Né? Eu estou sempre orando para Deus. Senhor, fala para esse pessoal parar de me chamar para ir para o velório, fazer oração em velório. Você vai fazer oração em velório de ímpio, igreja. O que você vai falar com ímpio? Esse aí já era, agora vocês ou se consertam, vai também. Porque o que você vai falar? Ó, está no braço do Senhor? Vai mentir? Vai agradar? O que você vai falar? Ó, ele está queimando uma hora dessa para ser apedrejado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o inimigo vai colocar a gente nesse tipo de situação. Para quê? Para ver se você tem coragem de falar a verdade ou você vai mentir. Ou se você vai ter sabedoria para lidar com o momento, sem mentir e falando a verdade e sem ofender. Que vai ser muito difícil. Porque a verdade ofende. Vocês estão entendendo? É por isso que a gente precisa de ficar atento. Aí quando a gente fala assim, está agradando o mundo, as pessoas estão entendendo tudo errado. Agradar o mundo não é você estar num momento de descontração lá, às vezes no seu serviço, tomando um guaraná. Isso não é agradar o mundo. A gente está no mundo, faz parte disso. Agradar o mundo é quando o assunto é a palavra de Deus e você coloca uma cereja no bolo. Isso é agradar o mundo. Agora você está trabalhando, vamos supor, na usina lá, tem um refeitório lá com 500 pessoas. Vai ter 10% de cliente no máximo. Então você vai estar comendo com as pessoas. Você não vai fechar a cara e não sou melhor que você. Não. Às vezes você vai conversar. Você vai falar do suco de laranja, você vai falar da comida da boa, da comida da ruim. Isso é normal. Isso não está agradando ninguém. Às vezes você vai brincar com uma pessoa e isso aí não é o que a palavra está dizendo. Agora, quando parte do texto, aí funciona diferente. Quando parte da Bíblia, aí funciona diferente. E aí é o seguinte, tem uma coisa que é muito fácil que eu gosto quando parte para a Bíblia. Eu não preciso garantir nada da palavra de Deus. Deus garante a própria palavra. Então é só eu pregar a palavra e me conter a isso e pronto. Filho, vai reclamar com Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Pronto, atenha-se a isso. Continua o texto. Um homem também viu e afirmou: tu também é um deles. Mas
Mas Pedro o contradisse: homem, eu não sou. Sabe o que o mundo está dizendo com Pedro? Pedro, você não é mais o mesmo. Pedro, esse aí não é o seu lugar. Pedro, você está no lugar errado, na hora errada e fazendo o que é errado. Levanta e sai daí. Mas o Pedro fez o quê? Continua insistindo. A hora que a primeira mulher falou assim: ó, você é um deles, que ele já teve que negar Jesus, ele viu que ter levantado e partido. Você está negando Jesus, ou você está irritando? Eu acho que tem gente que deve ter algum tique, porque o momento é certo de eu cair. Deve ser algum tique. Está com tique? Se tiver, me fala para passar vergonha. Se alguém tiver um tique de risada, né? Tem gente que é assim, minha mãe, por exemplo, quando fica brava, ela fica rindo. Então, se ela estiver rindo, gente, cuidado que pode ser mal paulado em qualquer momento. Se ela estiver rindo, é perigoso. Então, às vezes, a pessoa tem tique, só me avisa, porque às vezes eu estou falando uma coisa séria, vai rindo, é só para saber, né? Que deve ser tique. Nós estamos falando de pessoas que estão sendo condenadas, que estão sentadas na roda dos esclarecedores, pessoas que vão para a diretoria e levam suspensão. Esse tipo de pessoa que anda o que não deve, pessoa que caminha errado na rua, pessoa que. Esse tipo de pessoa que eu falo, não é um momento de rir, é um momento de reflexão. Estamos falando de pessoas que não gostam de se assentar na igreja junto com os irmãos, mas gostam de se assentar no fogo dos escarnecedores, que não gostam de caminhar com o jovem da sua idade da igreja, mas gostam de caminhar com aqueles que ficam usando droga na rua. É esse tipo de gente que a gente está falando. Então, não é momento de rir. Amém? Estamos falando de gente que não gosta de conversar com a irmã, porque a irmã fala da Bíblia, mas gosta de conversar com a sem vergonha da rua, porque eu falo de homem. É desse tipo de gente que a gente está falando. Amém? Então, o momento é de apreensão. Eu não gosto desses assuntos, mas eu estou sentado. Está lá a amiguinha da mulher, só fala de todos os outros homens, amiga do mundo. A mulher não gosta do assunto, a crente não gosta do assunto, mas permanece sentada. A mulher está acusando Pedro, você é um deles. Ele fala que não é, mas permanece sentada. Se você não é um deles, o que você está fazendo aqui com a gente? Basicamente é isso que a mulher está falando. Se você é um crente, por que você está aqui no meio dos ímpios então? Então somos nossos? É isso que você está então, ele está dizendo o quê? Não, eu não sou um deles, eu sou um daqui. Eu sou um ímpio. Mas presta atenção. Quando a gente já foi tocado, quando a gente teve uma experiência com Jesus, nunca mais volta a ser o mesmo. Por mais que ele está no momento aqui de baixa, mas ele não consegue ser mais o mesmo. Porque quando Jesus chega, ele transforma a história. E é inegável que Pedro teve um encontro com Jesus. Há tanto que ele o seguiu. Então isso é inegável. Então ele nunca mais consegue ser o mesmo. Por que a pessoa vai e volta, vai e volta? Porque não teve um encontro com Jesus. O dia que tiver já é. Você tem altos e baixos, mas na presença de Jesus. Amém? Então, igreja, a gente precisa de entender isso. Muitas vezes a gente permanece em lugares que não nos fazem bem, mas é gostoso, é legal. É assim que funciona, né? Os amiguinhos do mundo, que a Colô estava então vou falar um pouco dos jogos. Os do mundo é assim que funciona. A gente gosta de jogar bola, gosta de andar na rua, sempre com quem? Os ímpios, né? Aqueles que fazem tudo errado, aqueles que falam palavrão. Hoje em dia os negócios chamam eles de viado, né? Eles chamam de viado. Assim funciona. Porque nem homem os meninos de hoje em dia é mais. Porque na minha época uma ofensa dessa era pra briga. Hoje em dia é elogio. O cara chega, e aí viadão, como é que tá? Nem homens os meninos são mais. Mas está tudo de boa. O mundo está lá. O mundo pode chamar de viado. Se o pastor chamar você de ovelha, você se ofende. Mas o irmão, o mundano, pode chamar de viado tranquilamente, não tem problema nenhum. Assim funciona. E quer ficar andando, quer ficar andando. Ó, qual que são? Faz aí faz na sua mente aí, seus 3 melhores amigos. Não me fala não. Só depois você me responde se é crente no secreto. Duvido que seja um crente. Pega os 3 melhores que você caminha com ele, duvido que seja crente. Sabe onde você está? Sentadinho no fogo. Achando que está não. Mas está não. Por quê? Fogo queima. Fogo queima. Vamos voltar para o texto? Vamos rir, igreja. Continua o texto, diz assim, versículo 59.
Então, havendo passado cerca de 1 hora, demorou, igreja? 1 hora depois, olha que sequência, né? Isso foi tudo na mesma noite. Aqui não foi uma vida, não. Tudo na mesma noite. Saía um, chegava outro. E aqui é tão claro que está falando até o tempo. Então, havendo passado cerca de 1 hora, o que aconteceu? Outro homem o identificou. E dessa vez de que forma? Com toda a certeza. Também este homem estava com ele, porquanto também é Galileu. O que ele está dizendo? Esse homem fala como ele, esse homem se veste como ele, esse homem age parecido com ele, esse homem é um que andava com ele. Vou facilitar para nós. Quem mais não conhece esse estilo Galileu, não conhece o Galileu? Alguém conhece o Galileu? Não conhece não. Mas malandro a gente conhece, né? Aí o pastor está chegando lá e tira a mão. Vira, primeira quadra, aí eu avistei um malandro de longe. Chinelinho quadrado, bermudinha tanga frouxa, porchetinha de traficante, andadinha de maloca. Falei, é o quê? Esse aí é um malandro. Por quê? Característica de malandro, age como malandro, é malandro. Mas na hora que eu cheguei mais perto, era malandro? Não era malandro, era Lula. E eu pensando que era malandro, mas era Lula. Aí eu falei, gente, olha só, me confundi. Pensei que era malandro, porque estava agindo como malandro, se parecia com malandro, se vestia como malandro, falava como malandro, é malandro, né? E ainda tem o malandro que você acha esperto, irmãos. Perto do pastor ele fala do jeito, é o malandro bilíngue. Perto do pastor ele fala do jeito, longe do pastor ele fala diferente. O pastor chega por trás e está falando, ih, mano, que nada, tá ligado? Tô na caminhada aí, é nóis, sei o quê. Aí o pastor chega por trás e fala, Pai do Senhor, pastor, como é que o senhor está? Que dê sua glória. É desse jeito, é o malandro bilíngue. Tem toda coisa. Então, gente, Pedro estava nessa forma aí. Estava lá caracterizado de crente, como se fosse um crente, né? Mas no meio dele, qual que foi o erro do Pedro? Ele não estava fazendo nada de errado. Ele só estava no lugar errado. Esse é o nosso problema às vezes. Não é que Pedro estava pecando. Não, ele estava só falando o seguinte. A palavra de Deus lá, Salmos capítulo 1, não se assente na roda dos escarnecedores. O que é isso, igreja? Porque é pecado? Não, é uma direção, porque Deus sabe o que acontece quando a gente senta na roda dos escarnecedores. Então, é uma direção, não é uma lei. É lei, proibido sentar na roda dos escarnecedores. Não é uma proibição, é uma direção. Então a gente é bom entender o que é as coisas. Tem hora que tem proibições e tem hora que tem instrução. Então, isso aqui é uma instrução. Não se sentar na roda dos escarnecedores, instrução. O Pedro estava de acordo com a instrução? Não, ele estava o oposto da instrução. A instrução é não se assenta, ele se assenta e permanece e não sai. Porque veio uma pessoa, veio 2 pessoas e 1 hora depois. Então quantas horas que ele estava ali, eu não sabendo, mas algumas horas ele estava ali. Ele estava confortável, ele estava gostando. Às vezes até tinha um pequeno desconforto porque estavam identificando ele, né? É que nem um malandro gosta, né? Quando está lá na festa do peão, que alguém identifica ele sendo crente. Estava tudo muito bom, até alguém fala, vixe, ser crente. Aí desatou, mas até então estava muito bom, né? Estava nas festas do mundo, a maravilha, andando na noite aí, até o pastor passar e buzinar pela paz do Senhor. Até então estava bom, mas depois começou a ficar ruim. Então está igual ele estava confortável. O único desconforto é que de vez em quando alguém falava, você é um discípulo, não é? Você não caminhava com ele, era só o desconforto que ele tinha. Se não, filho, ele ia comprar até uma cadeira cativa ali para ficar sentado todas as noites. É assim que funciona o crente. Se não tiver uma cutucada ali, o crente se sente à vontade. Esse aqui foi do Pedro, tá? O Pedro se sente à vontade aqui na roda dos escarnecedores, né? Por quê? A preocupação dele está com isso. Se tem alguém me vendo, se tem alguém me olhando, ele esquece de Deus. Por quê? A fé está aí embaixo. Jesus falou o quê? Vou interceder para que a sua fé não acabe. Então a fé está pouquinha, está lá embaixo. Continua o texto e diz assim, gente, versículo 60, não é isso? Ao que Pedro exclamou, homem, não sei do que está falando.
ele falava ainda quando o galo cantou. Ele falou que o homem não sabia o que estava falando, mas Jesus sabia o que estava falando quando eu falei com ele. Amém? Parece até que a gente não sabe o que eu estou falando, mas você que está ouvindo sabe o que está sendo falado. Então começa a ficar alerta. Às vezes, igreja, parece que é muito duro. E a pastora também, não sei qual que é a novidade que ela está achando isso aí. Por que tem cadeira sobrando? É porque o evangelho é duro, por isso. É simplesmente. Tinha um líder, foi um dos líderes que eu na época lá, ele falava assim: vocês querem ver eu encher isso aqui? Ele humilhava nós de vez em quando. Estava lá na igreja fazendo: vocês querem ver eu encher isso aqui? Eu vou trazer 10 pessoas. Ele falava: eu vou trazer. Ele ia lá fora, conversava, trazia rapidinho, questão de meia hora, ele trazia 10 pessoas, essas pessoas ainda ofertavam na casa do Senhor. Tamanho era a malandragem. Vocês estão entendendo? Fazia uma oração, a pessoa não era crente, entrava na casa do Senhor, recebia uma oração e ainda dava uma oferta. Aí ele fala: tá vendo? Eu consigo fazer. Eu aprendi a fazer isso, mas eu não faço, porque não é o meu intuito. Não é encher a igreja, não é o meu intuito. O meu intuito é levar as pessoas até Jesus. E Jesus é o caminho que leva a Deus. É só isso. É só apresentar Jesus. Só que quando a gente começar a apresentar um monte de coisa que não é Jesus, tá ruim. Então, não se espante, gente. Vai demorar para a gente poder ter dificuldade de como. Vai demorar. Eu falar: está explodindo aqui, não está cabendo mais. Vou fazer 2 cultos comigo. Vai demorar. Não se espante. Isso não quer dizer que a gente não tem que evangelizar, não tem que falar a palavra. Não estou dizendo isso. A gente tem que falar. Mas a gente vai falar para 100 pessoas e vai buscar um. Por isso é mais difícil. Por isso é pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Porque de cada 100 vem. Não veio nenhum que você chamou ele, porque você não chamou 100. Você chamou, se atingir 100, você vai perder um pouquinho. No máximo a proporção vai ser essa. Está entendendo? Não, já chamei 20 pessoas, não veio nenhum. É porque é só 20. Tem que chamar 100 para vir. É por isso. Ou seja, prega em tempo e fora de tempo. É difícil? É difícil, dificílimo. E cada vez mais difícil. Continua o texto, igreja, diz assim, ó. Versículo 61. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Até então o bonitão estava lá na roda dos escarnecedores, sentado no fogo, tranquilo. Tá? Aí, ele não percebeu quando ele levou Jesus pela primeira vez. Ele nem percebeu. Ele não percebeu quando levou Jesus pela segunda vez. Só que Jesus deixou um marco. Jesus falou o seguinte: ó, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes hoje. Antes que o galo cante. Amém? Então o que aconteceu? Quando ele levou a terceira vez, o galo cantou. Aí quando o galo cantou, ele falou: vixe. Aí ele lembrou da conversa que ele tinha tido com Jesus. E a hora que ele lembrou, sabe onde estava Jesus? Assim, fitando, olho no olho. Estava descendo para o nome de Jesus. Bem na hora que ele estava dando uma cara. A hora que ele retornou para ir para a padaria, Jesus já falou. Aí o que aconteceu? Olha só que interessante. Versículo 61. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, olhou diretamente nos olhos. Então Pedro lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito. O que é predito? É profecia. Vai na igreja de profeta de hoje, espera eles falar um negócio assim. Vê se não vai falar não. Vai falar não. Sabe isso que você está recebendo aqui hoje? É profecia. Sabe se você está pegando o seu pé hoje, irmão? É porque você vai sair e segunda-feira os meninos da escola vai te chamar para andar com eles. Tudo que você está ganhando, você vai perder. O mundo vai tentar te tirar. É por isso que eu estou falando para você hoje. Quem olha já está pegando o pé do menino. Eu não estou pegando o pé do menino. Só estou alertando. Porque é isso que vai acontecer. Amém? É isso que vai acontecer com todos nós estamos aqui. Nós vamos sair lá fora e o inimigo que é o primeiro, a estratégia primeira é essa. Primeiro ele desmoraliza. Depois ele nos envergonha, depois ele nos afasta. É bem assim. Desmoralizar, envergonhar e afastar. É por isso que tem pastor de tanga por aí. Primeiro, envergonhando. Aí o pastor de tanga não entra na igreja. Afastou. Depois se perdeu. Assim funciona. Amém?
Com o povo de Deus, do mesmo jeito. Primeiro, escândalo, vergonha. Depois, o escândalo nos afasta. Depois, a gente se perde. Quantas pessoas? Eu acho interessante isso. A pessoa está com um problema que a impede. Eu estou falando que alguém falou. A pessoa tem na mente dela: eu tenho uma situação que, enquanto eu não resolver, eu não tenho como eu caminhar com Deus. Então eu vou ficar sem Deus. Gente, se eu não conseguir resolver isso caminhando com Deus, eu vou conseguir sem. Mas quando tiver tudo bem, eu venho. Quando tiver tudo bem, você já morreu, cara. Quando tiver tudo bem, já acabou. Não existe esse negócio de ficar bem para depois vir com Jesus. Não existe isso. Vamos finalizar isso aqui? Hoje teremos uma reunião dos obreiros, tá? Secreta. Secreta é uma surpresa. Por isso que eu vou terminar mais cedo. Amém? Glória a Deus. Fica tranquilo. É só para instrução, tá? Não dá nada com ninguém, não. Só para destruir, porque o culto da comunhão já é sábado. Tá bom? Continua. E diz assim. Versículo 61 ainda. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor, que havia dito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, fez o quê? Chorou amargamente. Igreja, não há nada pior que isso. Você ouvir o que vai acontecer, e o que você ouviu aconteceu, e você não fez nada para que isso não tivesse acontecido. Porque presta bem atenção, Jesus não joga praga em ninguém, profecia não é praga. Então, se eu estou falando para você que você vai lá fora e você vai se arrebentar, isso não é uma praga, é para você entender: eu vou, mas estão querendo me arrebentar, então eu não vou me arrebentar. É isso, é bem simples, vou explicar mais facilmente. Sabe aquelas placas que tem? Isso aí aqui vamos dar um exemplo rapidinho. Estamos aqui para São Joaquim da Barra. Passou ali perto de São José da Bela Vista, tem um impedimento escrito desvio, não ultrapasse. Por quê? Lá na frente fez o quê? Caiu a ponte. É só para ninguém cair no buraco de minha placa. Não é uma profecia assim, ó, vai que você se arrebenta. Não. É só um alerta. Então profecias são alertas. Ah, pastor, mas a profecia não se cumpriu. É justamente para isso mesmo, é para não se cumprir. É para isso. Profecia do Jonas, profecia de juízo é para não se cumprir. Está lá o Jonas profetizando lá em Nínive. Olha só, daqui 40 dias o Senhor vai exterminar isso aqui, papapá. Sim ou não? Sim. O que eles fizeram? Se arrependeram, fizeram tudo, já viu? E o Senhor se arrependeu e não subjugou aquela cidade. Então, o Jonas errou? Deus mentiu? Não, a profecia é para isso, é uma alerta. É para não se arrebentar. Então, quando eu prego a palavra aqui, não é praga para você se arrebentar, é o contrário, para você não se arrebentar. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Continua. E você sabe quem fica ligado nisso aqui? Eu, porque a palavra não é minha, é do Senhor. Então, junto com todo mundo que vai sair por essa porta, eu vou ficar nesse altar, eu vou também. Então, eu já fico alerta. Oração o tempo todo. Satanás faz uma cilada e fala: querido, perdeu. A pessoa que estava dormindo, estou ligado no que eu estou pregando. Simples. Amém? João. Então, o texto vai dizer que Pedro se afasta, chora copiosamente, fica entristecido. Porém, sabe o que acontece? Ele não desiste. Por que ele não desiste? Porque Jesus orou para que a fé dele não se estivesse. Vai suportar. Está difícil? Vai suportar. Está doendo? Vai suportar. João 21, versículo 15. João capítulo 21, versículo 15. Está difícil? Vai suportar. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Ah, eu vou fugir, eu vou morrer. Espera mais um pouco. Judas passou pelo mesmo problema. Entregou Jesus e quando viu o que estava acontecendo, ficou tão entristecido
achando que não tinha mais como consertar aquilo que ele havia feito. Pedro ficou entristecido demais, mas ele não desistiu. Amém? E aí no versículo capítulo 21, versículo 15 de João, e o início do cabeçalho diz assim, ó: Pedro é restaurado por Jesus. Glória a Deus. Assim, após tomarem o desejo, Jesus chegou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que todos estes outros? Qual seria a resposta mais cabível para isso, Pedro? A gente já conhece a resposta, mas qual seria a resposta mais cabível para isso? Se Jesus chega aqui hoje, te levanta e fala assim: irmão, vou falar o nome aqui, né? Irmão tal, irmão Rolando, você me ama mais do que todos os outros? Qual que seria a nossa resposta? Fica vergonha não, gente. Qual que seria? Não, a nossa resposta mais cabível seria: não sei. Eu não sei o quanto você ama a Deus. Como é que eu vou saber se eu amo Deus mais do que você? Então a resposta mais cômoda seria: não sei, Senhor. Não seria assim, porque eu não posso afirmar que eu amo a Deus mais que todos vocês. Eu não conheço o amor de cada um de vocês. Da mesma forma, ele sabia do amor dos discípulos de Jesus. Então não tinha como ele falar. Mas o que ele lembrou? Do que ele lembrou? Por isso ele falou assim. Ele lembrou do que tinha acontecido lá no início. Por isso que é a restauração de Pedro. Então ele lembrou que ele tinha negado Jesus. Então agora ele entendeu o que Jesus está fazendo. A pergunta que Jesus está fazendo não é uma pergunta natural, não é uma pergunta comum. Jesus não vai conversar com a gente à toa, não. Jesus vai falar batendo papo com a gente. Eu já falei isso. Quando Jesus esteve na terra, Jesus dormir não era ensinamento. Estamos conversando, gente. E aí a palavra de Deus diz que Simão falou o seguinte: sim, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele fez o quê? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez. Quantas vezes ele negou Jesus? Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, porque por haver Jesus lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe. Olha o que ele respondeu agora: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. E comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo que quando eras mais jovens, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Olha só, presta atenção, gente. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte pelo qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: sempre. Aleluia. Sabe o que Pedro falou quando ele estava ainda para converter? Senhor, se precisar eu vou com o Senhor, se precisar eu vou com você. Nós estamos juntos. Estava junto? Mas agora está. Aí sabe o que Jesus falou para ele? Ô Pedro, vou traduzir isso aqui. Ô Pedro, você lembra quando você falou que ia morrer por mim e me negou? Agora eu te conheço. Eu sei que agora você está pronto. Você vai ter essa oportunidade. Vão te levar para um lugar que você não quer. Vão te conduzir para a morte. Meu Deus. Mas você vai estar pronto para glorificar através da sua morte. Então isso que você está pedindo vai acontecer. É mais uma profecia. Amém? Olha que profecia. Nossa Deus, olha que profecia. Meu Deus. Você poderá
ter a honra e a glória de morrer pelo meu nome e assim glorificar a Deus. Pega o evangelho da prosperidade e não está bem longe disso. Pega o evangelho de facilidade e alguém está bem longe disso. Pega o evangelho de mimimi e dá um recurso para bem longe da sua vida. Porque a promessa do Senhor foi essa para mim. Ó, você vai morrer, vão te matar e vai ser para a glória de Deus. E vai ser por mim que você vai morrer. Sabe o que é isso? Cura. Restauração. Aleluia. É o que ele desejava ser, é o que Deus falou. Agora você vai ser tudo aquilo que você desejou ser em mim. Vocês estão entendendo? Então, me falta tempo para falar sobre isso, né? Porque não tinha que ficar aqui a tarde inteira, mas uma vida com Deus, gente, está muito além do que o sistema religioso tem nos proposto. Uma vida com Deus é muito mais do que nos apresenta. E tudo isso que a gente tem em Deus está aqui, na palavra de Deus. São muitos, pastor, mas tem muita gente falando muita coisa. Tem, gente. Pastor, olha o texto de Timóteo lá, vai falar que vão sair profetas e líderes falando tudo que a gente quiser ouvir, enganando, fazendo tudo que a gente quiser ouvir. Fala de Timóteo, é sério que esse que a pessoa estava lendo. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus não abandona ninguém. E vai ter sempre aqueles que falam a verdade. E Deus é tão bom que nos entregou a verdade para que a gente possa confirmar que ela está sendo dita. Então, não se iluda com o evangelho de facilidades e de coisas boas no Senhor. A verdadeira felicidade não está em coisas, nem em bens materiais, nem nessa vida. Não está. Esses dias eu vi um post, achei interessante. Os pastores de hoje, eles prometem uma vida no paraíso depois da morte para nós e vivem um paraíso aqui na terra, ostentando. Veja, profeta para andar de Ferrari tem que trabalhar. Profeta para andar de helicóptero tem que trabalhar. Não sou contra. Ninguém andar quem quiser, mas trabalhando no lombo das ovelhas. Aí falta tempo, aí falta vergonha. Amém? Possamos nos levantar e o Senhor está restaurando pessoas aqui. Aleluia. O Senhor está confirmando situações no coração das pessoas aqui. Em